As Bruxas de Pendle. Durante séculos, milhares de mulheres foram perseguidas, torturadas e mortas. Seus crimes nunca foram comprovados. Seus julgamentos nunca foram justos. E suas histórias, raramente foram contadas. Este documentário não fala sobre magia. Fala sobre medo, controle e o preço de ser diferente. A principal característica para uma acusação de bruxaria era simplesmente ser mulher. Especialmente se fosse pobre. Especialmente se fosse idosa. Especialmente se estivesse sozinha. A sociedade acreditava que mulheres eram espiritualmente fracas, mais fáceis de serem corrompidas pelo diabo, governadas pela emoção. Mulheres viúvas ou sem proteção masculina tornavam-se alvos preferenciais. A aparência feminina também era julgada. Um rosto marcado pelo tempo. Um corpo curvado. Magreza excessiva. Dentes faltando. Verrugas eram chamadas de marcas do diabo. Cicatrizes tornavam-se provas sobrenaturais. O corpo da mulher era lido como evidência do mal. É absurdo pensar que, naquela época, mulheres foram presas, humilhadas e até executadas simplesmente por serem pobres, idosas e diferentes, ou por dominarem aqueles conhecimentos populares de cura com ervas e até fazendo suas rezas. Não havia provas reais de que elas eram realmente bruxas, né? Bastava só uma suspeita, um boato, uma confissão que era arrancada por aquele pavor que as pessoas sentiam, né? Então o tribunal não buscava a verdade, buscava só os culpados para poder alimentar esse medo coletivo. E o mais revoltante é perceber como que esse sistema transformou pessoas vulneráveis em monstros imaginários. Muitas dessas mulheres já viviam à margem da sociedade e aí, em vez de receber o apoio, elas foram apontadas como inimigas do próprio povo. A acusação de bruxaria serviu como aquela arma poderosa para poder eliminar quem não se encaixava nesses padrões religiosos e sociais da época. Então falar sobre isso é importante porque nos obriga a refletir bastante, né? Sempre que uma sociedade escolhe o preconceito em vez do diálogo, o que acontece? Ocorre aquele risco de repetir as mesmas atrocidades, só que com outros nomes e outros alvos. Em vilarejos pobres, médicos eram raros. E quando existiam, eram inacessíveis. A cura vinha das mulheres. Curandeiras. Parteiras. Guardiãs do conhecimento ancestral. Mas saber demais era perigoso. Conhecimento feminino foi transformado em crime. Viver sozinha era suspeito. Não frequentar a igreja regularmente também. O isolamento gerava medo. E o medo gerava acusações. Questionar autoridades. Defender-se. Demonstrar raiva. Qualquer atitude fora da submissão era vista como ameaça. Uma mulher que não obedecia tornava-se perigosa. Animais de estimação também eram suspeitos. Acreditava-se que eram espíritos demoníacos disfarçados. A solidão da mulher precisava ser explicada, mesmo que fosse com o sobrenatural. Mulheres pobres eram alvos fáceis. Se pedissem esmola e fossem rejeitadas, qualquer desgraça posterior podia ser culpa delas. Não era preciso prova. Bastava uma acusação. Vizinhos ressentidos. Familiares. Crianças.
A palavra de um acusador valia mais que a vida de uma mulher. Mulheres que não queriam casar, que viviam sua sexualidade fora do padrão, eram acusadas de pactos demoníacos. A liberdade feminina era vista como perversão. Discussões seguidas de tragédias, doenças, mortes. Coincidências tornavam-se sentenças de morte. Hoje sabemos. Isso nunca foi sobre bruxaria. Foi sobre controle social. Medo do feminino independente. Criminalização do saber feminino. Não existia um perfil real de bruxa. Existia apenas um modelo de mulher aceitável. E toda mulher que escapasse dele corria risco de morrer. Com toda essa tortura feminina, chegamos ao ano de 1612. No início do século XVII, a Inglaterra era um país dominado pelo medo. Medo do invisível, do pecado, do sobrenatural. Em um pequeno vilarejo chamado Pendle, esse medo se transformaria em morte. As bruxas de Pendle. Em 1612, a Inglaterra vivia sob o reinado de James I. Um monarca profundamente obcecado pela ideia de bruxaria. Ele acreditava sinceramente que o diabo atuava por meio de mulheres pobres e marginalizadas. Isso legitimou uma caça às bruxas institucionalizada. Pendle Hill era uma região marcada pela pobreza extrema. A região de Pendle Hill carrega uma energia muito forte. Isso porque os atos de crueldade que fizeram com que pessoas perdessem suas vidas sobre aquelas terras foi exagerado. A região de Pendle Hill era rural, pobre e isolada. Seus habitantes sobreviviam com dificuldade, recorrendo a pequenos trabalhos, mendicância e, em alguns casos, a prática de cura popular, com ervas, rezas e rituais antigos. Costumes que facilmente eram associados à feitiçaria. Nesse lugar existiam duas famílias que se destacavam nesse cenário. Uma delas era a família Dendick, liderada por Elizabeth Solders, conhecida como Old Dendick. E a outra família era a família Chattox, liderada por Anne Vidal, conhecida como Old Chattox. Essas duas mulheres eram mulheres idosas, pobres e marginalizadas. Exatamente o perfil mais visado pelas acusações de bruxaria. E elas trabalhavam com a medicina popular, que seria aquela que se utilizava ervas, plantas, pastas e faziam partos em gestantes. Por isso, existia uma grande rivalidade entre uma e outra. A questão é que tudo começou quando uma das netas de Dendick, chamada Alison Device, disse a um vendedor ambulante chamado John Law, que queria comprar alfinetes, mas sabendo da má reputação de sua família, ele se recusou a vender. E foi assim que a garota entrou em uma severa discussão com ele. O problema é que essa discussão fez com que esse homem sofresse com um colapso. Ele não sentia partes de seu corpo se moverem, e nem sua boca mais podia se mover. Provavelmente isso era o que conhecemos hoje como AVC, mas naquela época, como ninguém sabia da existência disso, aquilo foi visto e interpretado de outra forma. Ao ver a cena, Alison ficou apavorada e acreditou ter causado aquilo por meio de algum feitiço. Ela acreditou ser mesmo uma bruxa. E por mais que ela começasse a implorar perdão para aquele homem, ele não conseguia se movimentar, pois estava ficando imóvel e caiu no chão. Por sorte, seu filho, que sempre o acompanhava nas viagens, viu seu pai passando por aquilo e correu em direção a ele para ajudá-lo. Assim ele o levou às pressas até um médico. Então, a garota correu até sua casa e contou tudo o que havia acontecido para sua avó. A idosa até preparou um chá com boas ervas e uma pomada para levar até esse homem e tentar ajudá-lo. Mas chegando lá e lhe entregando tudo isso, infelizmente nada aconteceu e ele continuou muito mal. O problema é que por conta disso, Alison foi condenada de ser uma bruxa, e cheia de pressão psicológica e acreditando mesmo naquelas palavras, a pobre garota confessou espontaneamente ser mesmo uma. Algo que, naquele contexto, era visto como prova irrefutável. A partir daí, o caso tomou proporções alarmantes. Durante interrogatórios, Alison acusou outras pessoas, inclusive membros daquela família rival, os Chattox. E assim, em pouco tempo, mais de 10 pessoas foram presas.
A história da perseguição, né, da bruxaria na Inglaterra e em toda a Europa, para ser mais sincero, eu acredito que é uma das páginas mais tristes da humanidade, sim. Quando nós lemos, né, várias histórias aí, principalmente o caso aí das bruxas de Pendle, nós percebemos que não foi a magia que matou aquelas mulheres, não. Foi a ignorância de uma sociedade inteira. Aquela ignorância tão poderosa que conseguiu transformar as mães, as avós e até as curandeiras em inimigas públicas, arrancando-as lá das suas casas bem simples, que eram humildes pra caramba, das suas famílias, para poder levá-las até onde? A morte. Essas mulheres, elas não viviam em castelos, não tinham nem poder. Elas viviam em pequenas vilas pobres, em campos isolados, em pequenas comunidades, onde todos se conheciam. Cuidavam dos filhos, ajudavam vizinhos com as ervas, com as suas rezas, com seus conselhos. Sobreviviam ali como podiam. E ainda assim, bastava uma doença, uma colheita ruim, ou até um desentendimento para que alguém apontasse o dedo e dissesse: é obra de bruxaria. Aí o que acontecia? A partir daí, a razão deixava de existir. Então, o mais cruel é perceber como o medo ele substituiu o pensamento do ser humano. Em vez de buscar as explicações reais, a própria sociedade preferiu acreditar nos demônios, nos pactos e nas maldições. A ignorância virou lei. Tribunais aceitavam os boatos como provas, as lágrimas como confissões e até o testemunho de crianças como aquela sentença de morte. Então não importava quem aquela mulher era de verdade, importava apenas o papel que aquela histeria coletiva queria que ela representasse. Muitas foram arrancadas de perto dos seus filhos, dos seus maridos, dos seus netos. Foi triste. Famílias inteiras foram destruídas, e não por crime, mas por conta de superstição. Aquelas mulheres, elas não morreram porque elas eram perigosas, morreram porque elas viviam num tempo em que ser diferente, pobre ou solitária já era motivo suficiente para ser o quê? Condenada. É revoltante pensar que a sociedade que deveria proteger os seus membros foi justamente a responsável por eliminá-los, por matá-los. A ignorância não apenas causou isso daí, né? O que aconteceu? Transformou muitas pessoas, muitos lares, naquelas vilas de luto, que eram tranquilas e causaram o horror. Refletir sobre isso hoje é essencial, e não para culpar o passado, apenas para poder lembrar que sempre que o medo vence o conhecimento da gente, né, nossa cabeça aqui, os inocentes eles vão correr risco. As mulheres perseguidas na Inglaterra e na Europa, elas não eram bruxas, elas eram pessoas comuns, com histórias simples, elas tinham sonhos pequenos porque eram pobres, elas tinham famílias que as amavam. O verdadeiro mal daquela época não estava nelas, estava naquela incapacidade da sociedade de pensar antes de destruir. Então, chegamos a um dos aspectos mais chocantes do caso de Pendle, que foi o testemunho de Jane Device, uma menina de apenas 9 anos. Irmã de Alison. Jane testemunhou contra a própria mãe, o irmão e outros acusados, descrevendo supostos encontros com o diabo e rituais satânicos. O tribunal aceitou o depoimento da criança como algo legítimo, o que deveria ser extremamente controverso, até mesmo para os padrões da época. Porém, sua fala foi decisiva para as condenações. E assim, o dia do julgamento chegou. Esse julgamento aconteceu no Castelo de Lancaster, em agosto de 1612. E dos 12 acusados, 10 foram considerados culpados. As acusações incluíam pactos com o diabo, assassinatos por feitiçaria, maldições e reuniões demoníacas. E claro que não havia provas físicas sobre tudo isso. Eram apenas confissões obtidas sob pressão e testemunhos frágeis, baseados em medo e crença religiosa. Infelizmente, no dia 20 de agosto de 1612, 10 pessoas foram enforcadas. Entre elas estavam mulheres idosas, mães, curandeiras e pessoas extremamente vulneráveis socialmente. A senhora Dendick morreu antes do julgamento, provavelmente de fome ou doença na prisão. Essas execuções marcaram uma das maiores execuções em massa por bruxaria na história inglesa.
E esse caso ficou eternizado graças ao relato oficial escrito por Thomas Potts, funcionário do tribunal, no livro chamado A Maravilhosa Descoberta das Bruxas no Condado de Lancaster. E embora o livro seja claramente tendencioso, ele é uma fonte histórica valiosa. Hoje, as bruxas de Pendle são vistas como vítimas de histeria coletiva, misoginia e desigualdade social. O episódio é estudado como um alerta sobre os perigos do fanatismo, do medo e da manipulação da justiça. Ao longo da história europeia, poucas coisas foram tão destrutivas quanto o fanatismo religioso que era aliado ao medo do invisível. A perseguição às chamadas bruxas não foi aquele ato de fé, foi o quê? Aquele espetáculo de intolerância. Então, foi até pecado dizer que em nome de Deus milhares de mulheres inocentes foram presas, torturadas e executadas, e não por aquilo que fizeram, mas por conta daquilo que a sociedade imaginou que elas poderiam ter feito ou que poderiam fazer. O problema nunca foi a magia, foi o pânico. Em épocas marcadas por doenças, por fome, por guerras e por conta da ignorância científica, as pessoas buscavam o quê? As explicações sobrenaturais para tudo o que elas não compreendiam. Então, uma criança doente, uma colheita perdida, um parto mal sucedido, tudo precisava de um culpado. E aí o fanatismo ofereceu esse culpado com facilidade. Bastava alguém diferente, solitário, pobre ou conhecedor de ervas para ser visto como aquela ameaça espiritual. O mais assustador é perceber como o medo do que não se pode ver ali, que no caso seriam o quê? Esses tais demônios, os pactos e as maldições, ganhou mais valor do que a própria vida humana. Os tribunais condenavam com base em sonhos, boatos e confissões que eram arrancadas sob pressão. A fé deixou de ser proteção e passou a ser uma arma. Em vez de unir, esse discurso religioso foi usado para poder justificar violência, silenciar as mulheres e legitimar as execuções públicas. Então, grande parte das vítimas, elas eram mulheres comuns, eram mães, avós, parteiras, curandeiras, mulheres que ajudavam as suas comunidades quando não existiam os médicos ou os outros recursos. Paradoxicamente, aquilo que deveria ser visto como cuidado virou prova de crime. Esse fanatismo não tolerava aquele conhecimento fora da igreja e nem o comportamento fora do padrão social. Então, ser mulher e ser independente já era por si só perigosíssimo. Essas mortes elas não aconteceram por vontade divina, mas por incapacidade humana de lidar com o desconhecido. O medo do invisível criou aqueles monstros onde só existiam em pessoas. Quando a sociedade criou esses inimigos imaginários, deixou de ver os humanos reais. Então falar sobre isso é necessário, porque o fanatismo ainda existe. Ele apenas mudou de rosto. Sempre que alguém acredita mais em boatos do que em razão, mais no ódio do que em empatia, a história ameaça se repetir. As milhares de mulheres executadas não eram bruxas, elas eram vítimas de uma época em que a fé era usada sem pensamento e aí se transformou em uma condenação. Então eu acredito que realmente isso que elas passaram foi doloroso, foi muito triste e ninguém gostaria de passar por isso. Ninguém gostaria de ter vivido naquela época para enfrentar tudo isso. Nenhuma mulher atualmente gostaria de ter passado por esse período, porque com certeza já teria na cabeça o que seria o sofrimento, porque ela iria morrer. Não adianta. Um dedo que se apontasse contra você e dissesse é uma bruxa, você ou iria ser morta de forma mais suave, como um enforcamento, ou mais cruel, como queimá-la viva para todos te observarem ali, como se aquilo fosse um show de horrores no caso. Pendle Hill tornou-se um local turístico e simbólico, associado à memória dessas mulheres injustiçadas. Há movimentos que defendem até hoje a reabilitação oficial de seus nomes, reconhecendo que não eram bruxas,
mas pessoas comuns esmagadas por um sistema cruel. E algo que é muito importante saber é que a história das bruxas de Pendle não fala apenas de feitiçaria, mas de medo, poder, religião e injustiça. É um retrato sombrio de como sociedades podem transformar a ignorância em sentença de morte, e por isso continua tão fascinante, perturbadora e atual.